Vibe Mundial FM. Olá, estrelas. O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. Hoje eu vou falar sobre um tema conflitante que muitas pessoas falam, que são os 3 dias de escuridão, se vai ter um apagão geral no mundo, como é que ficam as questões do vírus, da guerra, da vacina. Nós vamos falar sobre esses assuntos. Mas antes eu queria lembrar para vocês sobre a ONG da rádio. Esses anjos de 4 patas que passam aí a vida mostrando para a gente como que se ama e como que se perdoa. O que eles já nascem sabendo, amar e perdoar, às vezes a gente passa a vida inteira para aprender, não é mesmo? Então, se você for adotar um cachorro, se você quiser um animal, ou tiver um amigo que quer um animalzinho para cuidar de um sítio, nós temos cachorrinhos de pequeno porte, grande porte, médio porte, por favor, lembre da ONG. E não precisa ser necessariamente a ONG da rádio. Às vezes, se você recolhe um cachorro na rua, você colabora com o planeta, com o amor. Isso vibra para o universo inteiro. Então, o que acontece? Eu peço para vocês aqui uma colaboração com a ONG da rádio. E aquele que não puder colaborar em nada, fala assim, eu não posso fazer nada. Então faz o seguinte, dá um ok, se inscreve no canal, meu programa sobe para o YouTube normalmente 24 horas depois que ele veio ao ar. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém. Sabe? Porque as mensagens que a gente passa aqui são mensagens que a gente vem intuindo aqui, mensagens de amor, de afeto. São os nossos amigos espirituais que nos mandam esses recados. E às vezes você conhece alguém que está com aquela dor psicológica, aquela dor emocional, precisa de uma palavra de carinho, uma palavra de afeto. Você fala, ouve o canal, ouve os programas da Rádio Mundial. Nós somos 180 comunicadores aqui, desde muito tempo, falando sobre diversas formas de você fazer a sua transformação interior. De como você ser melhor para você, viver melhor aí dentro do corpo que você habita, né, da nossa casa, porque nós somos avatares desse corpo. Todas as manhãs nós reencarnamos, né? Então, nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida todos os dias. Às vezes a gente precisa de uma vacina, uma injeção de ânimo. Alguém falando, sabe, sobre o mundo, sobre o seu país, o que está acontecendo nas redes sociais, e aí chega em você, que é o microcosmos dentro desse macrocosmo tão maravilhoso. Então, quando eu falo dos animais, eu falo, você pode colaborar de muitas formas, ou compartilhando o programa, ou você dando um like, ou você divulgando que a gente tem esses animaizinhos para adoção, porque eles estão prontos para nos amar. Já está provado que eles são antidepressivos naturais, né? Então, o que acontece quando você adota um animalzinho desse? A ONG, ela foi criada para socorrer. Quando você socorre você cria um espaço para que outro seja socorrido, para que a gente pegue outro cachorro para socorrer. Porque muitas pessoas nos ligam para oferecer, olha, nós temos um animal assim, que foi abandonado, as pessoas pegam, querem dar de presente de Natal, aniversário e namoro, e um animalzinho desses pode viver 10, 15, 20 anos. Então, a gente tem que ter consciência. E aí, quando você adota você cria um espaço. Esta semana que passou, eu doei uma cachorra. O nome dela, ela foi batizada de Sky, pela minha filhada. A gente pegou, voltando de São Tomé das Letras, nós pegamos essa cachorra na estrada, aliás, foi ela, porque uma pessoa abriu a porta do carro e jogou a cachorra. Nos custou, para mandar essa cachorra para uma pessoa que adotou, que tinha um lugar maravilhoso, com mais 2 animais, nos custou R$ 1.400, que foi o namorado dela que pagou, mais algumas outras pessoas que pagaram, e para levar o cachorro até o lugar onde ela está sendo muito bem tratada. Então, assim, não dá para a gente pegar. Ah, mas você poderia levar para a ONG, né, Solange? Não dá, não tem lugar. Nós já gastamos R$ 35 mil com a ONG por mês. Então, isso ficou para a rádio. Essa ONG era do Luiz Gasparetto e com a passagem dele, essa ONG ficou para a rádio. Ok? Então, esse era o recado. Mas agora eu quero falar com vocês um assunto extremamente importante e é um assunto conflitante. Ele tem passeado aí pelas redes sociais, que é o assunto dessa transição planetária, se vão ou não acontecer
os 3 dias de escuridão, se nós vamos passar por uma hecatombe mundial, se o sol não vai mais brilhar, se a Terra é plana, né? Vira e mexe, surgem uma série de teorias com relação à vida no planeta. A vida pode se extinguir no planeta. Então, antes de mais nada, eu quero dizer um assunto extremamente importante para vocês. No programa Pinga Fogo, em 1970, o Chico Xavier disse o seguinte: quando alguém perguntou, nós estamos gastando muito dinheiro indo para a Lua? É um dinheiro jogado fora? Ele disse assim, não, nós precisamos conhecer outras orbes e a Lua pode ser uma base para que a gente vá para outros planetas, ou para buscar água, ou para buscar comunicação, mas isso é coerente, tem que se fazer. Agora, daqui 50 anos, que é 50 anos do homem ter pisado na Lua, que foi em julho de 1969, até julho de 2019, que são 50 anos, pode acontecer uma mudança planetária muito grande. Por quê? Pode acontecer uma explosão interna do homem e pode acontecer também alguma coisa no planeta todo. O Chico Xavier falava muito com o Geraldinho, o Geraldinho Lemos é a pessoa que conviveu com o Chico Xavier desde 1989. Ele catalogava tudo e a biografia do Chico Xavier é feita pelo Geraldinho. Ele é que tem essa autorização, ele que editou todos os livros depois da morte do Chico Xavier. O Chico, quando morreu, tinha 419 livros publicados. Hoje nós já estamos em 490 livros publicados. Tudo isso foi um trabalho que o Geraldinho continuou fazendo. Então, o Geraldinho diz o seguinte: nem o Chico Xavier acreditava que a Terceira Guerra Mundial não fosse acontecer. Ele disse, eu tenho sérias dúvidas. O Chico Xavier tinha sérias dúvidas se iria acontecer ou não a Terceira Guerra Mundial. Então, ele disse o seguinte, se nesses próximos 50 anos não acontecer nada, que terminou agora em julho do ano passado, se não acontecer nada, se não houver nenhuma descompensação emocional dos líderes do planeta, e vocês conseguirem passar, e nós conseguirmos passar por este período de provação, a Terceira Guerra não irá acontecer. Hoje os seres nos dizem o seguinte, nós passamos esse período, nós conseguimos vencer essas etapas, e aí, qual foi a lição que a gente deveria aprender se nós tivéssemos passado, quem já teve parente que passou por guerra mundial, amigas estrelas, sabe o que é um trauma. As pessoas ainda guardam comida, as pessoas ainda sonham com os barulhos aéreos. Isso é um trauma. Então, mas essas pessoas foram modificadas. Mas essas pessoas foram profundamente transformadas. Então, se nós tínhamos que sofrer uma transformação profunda, então, os seres nos dizem que vieram os vírus para nos causar uma transformação. Todo o planeta Terra estava preocupado com o final de semana seguinte, o carro seguinte, o iPhone seguinte, a casa mais nova, a próxima viagem. E ninguém estava preocupado com a viagem interior, com o se trabalhar, com a reforma íntima. Como é que eu posso ser melhor para mim e para o planeta? Você é melhor para o planeta cada vez que você vibra amor, carinho, afeto, perdão para você, que você não vai ficar doente. Porque isso que aumenta a sua imunidade. Se alimentar de coisas boas, se alimentar de autoconhecimento. Eu falo, gente, estuda. Ah, mas a gente está em casa e cansa ficar em casa. Foram os melhores períodos da minha vida. Eu nunca estudei tanto porque eu sempre gostei de estudar. Eu fiz uma viagem interior. Eu colhi informações que eu venho trazer aqui para vocês. Eu pesquiso muito antes de trazer as informações para você. E eu venho estudando desde que eu tinha 15 anos de idade. Porque o saber não ocupa espaço. Então, qual é a lição que a gente tinha que aprender? A olhar e pensar no próximo. Não pensou no próximo? Agora você tem que pensar. Você tem que usar máscara. Você tem que tomar cuidado, passar álcool nas mãos. Porque o vírus teve uma mutação e o que mudou nele é que hoje ele é de um alto grau de transmissão. Se antes ele era de uma transmissão muito rápida, as pessoas começaram a tomar cuidado, ele também ficou mais esperto. Então, ele tem
um tempinho de vida maior fora do organismo, dentro de uma gotícula de saliva. Então, o que acontece? Aumentou. Hoje ele tem um grau de transmissão mais elevado, tá certo? Desde os primeiros momentos do vírus, eu comuniquei para vocês o que os seres estavam falando, o que os nossos amigos espirituais estavam falando. Aquele que for disciplinado, aquele que olhar para si, olhar para o próximo, aquele que se trabalhar, porque quando você vibra no seu coração, né, que é o chakra cardíaco, você vibra amor, você está vibrando luz para o mundo inteiro. Então, essa é a transformação. É necessário. Então, veio a primeira onda, depois, agora vem essa onda onde o grau dele de transmissão passou. E aí a gente vê pessoas no Réveillon, no Natal, você vê pessoas passeando despreocupadamente. A gente tem que ter responsabilidade. Isso é disciplina espiritual. Então, eu me lembro muito bem que eu fazia a aula de Tai Chi e Yoga com o professor Laércio Fonseca. O professor Laércio Fonseca, ele é um médium ostensivo. Se vocês procurarem no YouTube, ele tem mais de 100 palestras falando sobre o início do planeta Terra, a evolução. E ele dizia o seguinte, vai chegar um momento em que os vírus vão ser a maior preocupação da humanidade. Eu me lembro que quando eu ouvi a primeira palestra dele, que foi em 1989 que eu comecei a ouvir as primeiras fitas do Laércio, eu falei, nossa, vírus, eu comecei a tomar um monte de vacina. Eu tomei vacina contra hepatite, contra meningite, né? Porque ele falava assim, nós vamos nos preocupar mais com chegadas de vacinas. Hoje é nossa preocupação. Então, amiga Estrela, o socorro chegou. Tomem a vacina. Não se preocupe com essas coisas que a imprensa diz. Sabe? Que a vacina é que vai matar, não é nada disso, sabe? Isso realmente me preocupa com aquelas pessoas mais humildes, porque as pessoas mais abastadas já estão querendo comprar vacina para tomar. Mas me preocupa os humildes que pensam que não vai precisar tomar vacina, porque não é bem assim. Então, o Laércio dizia sobre os vírus, e o Laércio também falava de um momento mundial que poderia acontecer conforme o nosso comportamento, se as pessoas não entrassem nos eixos. Então, o que poderia acontecer? Ele disse assim, olha, poderia acontecer uma catástrofe qualquer planetária, onde um satélite se colidisse com o planeta e perdêssemos todas as informações que nós temos no sistema de dados do planeta Terra. Ia ficar todo mundo pobre, né? Porque se todos os computadores zerassem, se não teria mais dado em lugar nenhum, né? Como é que você ia provar que você tinha dinheiro no banco? Em que lugar que hoje está tudo digitalizado, você ia mostrar que tem a escritura da sua casa? Então, que isso poderia causar um caos mundial. Isso vai acontecer? Eu volto a falar naquela história do Chico Xavier. Nem o Chico Xavier sabia, com toda a credibilidade, com todo o equilíbrio dele, se ia ou não acontecer a Terceira Guerra Mundial. Ele tinha dúvidas, porque ele não sabia se nós, seres humanos, nós, por exemplo, eu estou aqui num meio de comunicação e aquela pessoa que foi o Ayrton Senna, que foi uma pessoa brilhante, que foi um grande exemplo de caráter, de honestidade, de disciplina, de obstinação. As pessoas que são formadoras de opinião, que têm dinheiro, que podem montar as fundações, que podem fazer alguma coisa pelo próximo, pelo outro, não se sabia se essas pessoas iam fazer esse movimento. Sabe? É como se fosse assim, aqui na Rádio Mundial tem 180 comunicadores. Será que a gente ia conseguir fazer milhões de pessoas vibrarem luz? Nós precisamos de uma ajudazinha do pessoal de outras órbes, dos seres do planeta Sírios, planetas de outras galáxias que vieram aqui, amigas estrelas. Há 2 anos atrás eles desativaram 20 bombas nucleares em Montana, nos Estados Unidos. Na hora que o pessoal foi olhar a bomba nuclear, ela estava desativada. Ontem mesmo desfilou um foguete, aí uma bomba, a Rússia desfilou com um foguete, dizendo do poderio mundial, conforme nosso merecimento, conforme nós vibramos luz, conforme nós estamos mudando com tudo isso que está acontecendo, os seres vão lá e desativam essa bomba também. Vibe Mundial 95,7